conhecimento sobre os tipos de investimento. E quando a gente fala dos tipos de investimento, a gente tem conceitos básicos sobre investimento, como, por exemplo, a tríade dos investimentos. A gente tem na tríade os 3 pilares base de todos os tipos de investimento, que é liquidez, segurança e rentabilidade. E para cada tipo de investimento, a gente vai priorizar 2 pilares e vai abrir mão de um terceiro, como, por exemplo, o investimento de curto prazo, como uma reserva de emergência. A gente vai priorizar liquidez e segurança, vai abrir mão de um pouco de rentabilidade. Um investimento de médio prazo, como uma carteira de investimentos, a gente vai priorizar a liquidez e a rentabilidade e vai abrir mão da segurança, porque a gente vai se expor um pouco mais ao risco para ter ganhos um pouco maiores, ou possivelmente ganhos maiores. E os investimentos de longo prazo, como a previdência privada, a gente vai priorizar a segurança e a rentabilidade. Vai abrir mão da liquidez porque a gente sabe que é um investimento para o futuro, que é um investimento para a nossa garantia de renda futura. E quando a gente entra nos tipos de investimento, a gente tem, de modo geral, a renda fixa e a renda variável. E a gente tem vários produtos dentro da renda fixa e a gente tem vários produtos dentro da renda variável. E cada produto tem o seu ponto forte e seu ponto fraco. Cada produto tem a sua particularidade. E é imprescindível que o planejador financeiro entenda cada um desses produtos para poder passar a melhor mensagem possível para o seu cliente e alinhar o tipo de investimento que o cliente vai ter de acordo com o seu perfil de investidor. E dentro desses perfis de investidor, a gente tem o perfil conservador, que é aquela pessoa que tem pouco aptidão ao risco, o perfil moderado, que é aquela pessoa que já tolera se expor um pouco mais ao risco, e aquela pessoa arrojada que já se expõe muito mais ao risco, porque entende que essa exposição, quando feita de forma profissional, ela tende a trazer diversos retornos, principalmente retornos exponenciais na linha do tempo. Dentro da renda fixa, a gente tem diferentes produtos, desde produtos mais ultraconservadores até produtos um pouco mais moderados, até mesmo dentro da renda fixa. Por exemplo, um produto ultraconservador, a gente tem a poupança, a gente tem o CDB. Um produto um pouco mais moderado, a gente tem ali as debêntures, até mesmo dentro da renda fixa a gente tem produtos que se expõem a um certo nível de risco. A gente tem outros produtos, além do CDB, da poupança e das debêntures. A gente tem produtos como os LCIs e os LCAs, a gente tem produtos como os CRIs e os CRAs. O LCI é a letra de crédito imobiliário e o LCA é a letra de crédito do agronegócio. Os CRIs são os certificados de recebíveis imobiliários e os CRAs são os certificados de recebíveis do agronegócio. Tem letras de câmbio e tem diversos outros tipos de investimento dentro da renda fixa. E é imprescindível que o planejador financeiro entenda os pontos fortes e os pontos fracos. Até porque, para um cliente que não tem aptidão ao risco, é imprescindível que o planejador diversifique a carteira dentro do perfil de investidor daquele cliente. E se for um perfil conservador, ele vai diversificar a carteira utilizando diferentes produtos da renda fixa. Ele pode colocar um percentual ali um pouco menor em debênture, um percentual um pouco menor em CRIs ou CRAs, até mesmo expor um percentual um pouco considerável ali a LCIs e LCAs. E depois desse entendimento dessas particularidades, alinhando com o perfil de investidor do cliente, ele vai estudar sobre renda variável. É importante demais que ele tenha conhecimentos técnicos sobre a renda variável. E a renda variável a gente tem diversos produtos, a gente tem um leque muito grande de produtos, a gente tem os criptoativos e é importante que o planejador entenda o que são os criptoativos para poder passar a melhor mensagem possível, caso o seu cliente venha tirar dúvidas com o tema. E aí dentro de criptoativo, responder aquela boa e velha pergunta, né, se Bitcoin é criptoativo. Bitcoin é um tipo de criptoativo, existem mais de 12 mil no mercado hoje. Entender as particularidades das ações, o que são dividendos, como analisar os indicadores de ações, porque os clientes vão tirar dúvidas. A partir do momento que o cliente for evoluindo na jornada de educação financeira, ele vai começar a ter interesse por esses temas mais avançados. Então é importante demais que o planejador financeiro ele tenha conhecimento sobre esses conceitos de renda variável. Além disso, ele precisa entender não só sobre ações, não só sobre criptoativos, ele precisa entender sobre outros produtos também que provavelmente o seu cliente vai tirar dúvida, como, por exemplo, derivativos, BDRs, ETFs, fundos imobiliários, outros tipos de fundo, como fundos de ações, fundos multimercado, fundos internacionais.
Então, quanto mais o planejador tiver conhecimentos técnicos sobre renda variável, melhor ele vai conseguir passar a mensagem para o seu cliente. Mostrar a importância de diversificar entre diferentes produtos que ele tenha domínio. Por quê? Porque ele tendo domínio, ele vai conseguir passar tranquilidade e passar clareza para o seu cliente que está disposto a ter aqueles produtos na carteira, para aquele cliente que está disposto a correr aquele determinado risco. E depois que o planejador ele começa a desenvolver esses conhecimentos técnicos sobre os diferentes tipos de investimento, sobre os conceitos básicos e conceitos avançados, a gente vai para o último conhecimento técnico que o planejador financeiro ele precisa ter, que é conhecimento sobre tributação. E quando a gente fala de tributação, a gente tem dois tipos de tributação, de modo geral. A tributação dos investimentos comuns e a tributação da previdência privada. Como é que funciona a tributação nos investimentos comuns? Nos investimentos comuns, segue a tabela regressiva. Ou seja, quanto mais tempo a gente deixa o nosso dinheiro lá parado, rendendo, menos imposto a gente vai pagando na linha do tempo. O imposto começa em 22,5% e esse imposto ele só é incidido sobre o lucro, nunca sobre o valor total. E esse imposto ele vai caindo com o tempo, com a alíquota mínima de 15%. E se você resgatar, se o seu cliente resgatar com menos de 30 dias, ele está sujeito a pagar um IOF para a instituição financeira que ele guardou o dinheiro. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Quanto mais próximo do 30º dia, menor é o IOF que o cliente vai pagar. Mas existem alguns tipos de investimento que são isentos dessa tributação. Se são isentos dessa tributação, seu rendimento já é um rendimento líquido, o que pode fazer toda a diferença na hora que for montar uma carteira de investimentos direcionada e alinhada para o seu cliente. Quais são, de modo geral, esses tipos de investimento que são isentos dessa tributação? A gente tem a poupança, a gente tem os LCIs e os LCAs, a gente tem também os CRIs e os CRAs, as debêntures na modalidade incentivada também tem essa isenção de tributação. E a gente tem também os dividendos dos fundos imobiliários, que hoje não tem tributação. Então esses dividendos, eles já são líquidos, o que é uma vantagem muito grande desse tipo de produto. E, além disso, a gente tem a tributação na previdência privada. A tributação na previdência privada já é um pouco mais diferente. Como é que funciona a tributação da previdência privada? Bom, para explicar como é que funciona a tributação na previdência privada, a gente precisa entender a lógica do fundo previdenciário. A gente vai aportar num fundo previdenciário e tem o nosso aporte que vai acumulando com o passar dos anos e tem a rentabilidade que esse fundo previdenciário vai ter com o passar dos anos. Geralmente a rentabilidade ela é muito maior do que o que a gente aporta com o passar dos anos, tá? Porque é juros em cima de juros. É um juros compostos positivo. E como é que funciona a lógica da tributação na previdência privada? Bom, a previdência privada tem duas modalidades. A modalidade PGBL, que é pessoa geradora de benefício livre, e a modalidade VGBL, que é vida geradora de benefício livre. Cada modalidade tem sua particularidade. Na modalidade PGBL, o imposto que você vai pagar na sua previdência é em cima de tudo, do que você aportou, mais o que rentabilizou. Na VGBL, a gente ignora tudo que você aportou e a base de cálculo do seu imposto é somente o que rentabilizou. Ao primeiro ver, o VGBL parece muito mais atrativo. E ao primeiro ver, de fato é, porque a base de cálculo do imposto é menor. Só que a PGBL ela tem uma vantagem, que é uma vantagem tributária. Por quê? Porque a PGBL ela é dedutível na declaração anual do imposto de renda. Ela conta como uma despesa dedutível. Então ela tem esse benefício fiscal, que para muitas profissões pode ser uma diferença anual na declaração do imposto de renda muito grande. E ela é dedutível em até 12% da renda tributável. Então, por essa dedução, muitas profissões elas começam a restituir valores muito grandes. Só para você ter uma noção, para os meus clientes oficiais, eu consigo uma restituição anual, em média, de 4,5 a 5,5 mil reais por ano. Só por causa da previdência privada, porque investiu os 12% da renda tributável. Então é um benefício fiscal muito positivo para algumas profissões.
Para outras, como o ramo da medicina, que está passando por uma pejotização muito grande, pode não ser tão interessante. E aí, nesses casos, parte mais para uma VGBL, por exemplo. Mas é sempre importante ser feito um estudo para saber qual é a modalidade que faz mais sentido para o cliente. Por isso que o planejador financeiro ele precisa ter todo esse conhecimento. E depois que ele define a modalidade, se é PGBL ou VGBL, ele vai escolher a tabela de tributação. Hoje a tabela de tributação, depois da reforma que a gente teve na Previdência, ela só é escolhida após o primeiro resgate. E existem duas tabelas de tributação na Previdência. A tabela progressiva, se você optar por escolher essa tabela, no momento do primeiro resgate você vai ser tributado em 15%, e caso você tenha uma renda tributável naquele ano, você vai ser compensado em até 27,5% na declaração do imposto de renda do ano seguinte. E a segunda tabela de tributação é a tabela regressiva, em que o imposto começa em 35% e a cada 2 anos que vão se passando, o imposto cai 5%, com a alíquota mínima de 10%. Então, se você resgata de 0 a 2 anos, você paga 35% de imposto. Se você resgata de 2 a 4 anos, você paga 30% de imposto. De 4 a 6 anos, 25%. De 6 a 8 anos, 20%. De 8 a 10 anos, 15%. E acima de 10 anos, 10% de imposto. É importante lembrar que é 10% de imposto a partir da data do aporte. Se você fez um aporte hoje, daqui a 10 anos, esse aporte que você fez vai estar com a alíquota mínima. Se você fizer um aporte mês que vem, somente no mês que vem, daqui a 10 anos, você vai conseguir estar com esse aporte com a alíquota mínima de 10% ao ano. E aí a gente começa a entender como é que funciona a lógica tributária dos investimentos comuns e da previdência privada. E esse conhecimento técnico, ele é fundamental que o planejador financeiro tenha para poder conseguir agregar de forma eficiente, alinhando cada perfil de cliente com as vantagens que ele vai conseguir entregar.